Glória a Jesus, glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que essa paz que vive e reina para todo sempre. Vamos para a terceira parte do vídeo, né? Perguntas e respostas bíblicas, né? Curiosidades bíblicas. Amém. Então vamos lá para mais um vídeo. E aí você que quiser comentar, pode comentar lá, né? Depois eu vou estar dando as respostas lá mais para frente, né? Mas quem puder e quem saber, né, pode ir lá e comentar lá, né. Então esse canal aqui, irmão, ele tem um objetivo, deixar bem claro, ele tem como objetivo levar a palavra de Deus, ele tem como objetivo ganhar as almas para Jesus. Então esse canal aqui é um canal de evangelização, certo? Ele não é para esse canal não é feito para degredir a imagem de ninguém, a imagem de nenhuma religião, de nenhuma igreja, amém? O único objetivo desse canal é evangelização, levar a palavra de Deus, amém? Mostrar as obras de Deus, os mistérios de Deus, enfim. Então essas obras aqui é de estudo bíblico, de pregação, enfim, de tudo aquilo que envolve a palavra de Deus, certo? Então esse canal aqui não é para ofender ninguém, para se levantar contra a igreja nenhuma, contra ministério nenhum. Amém? Esse canal aqui é exclusivamente para levar a palavra do Senhor. Amém? E aqui eu estou dando uns estudos bíblicos para aumentar a nossa fé, os nossos conhecimentos bíblicos, né? Tudo que vem de Deus é bom, tudo que vem de Deus é bem-vindo, né? É bem-vindo. Como eu falei no vídeo anterior, eu sempre, desde quando eu era pequeno, eu sempre gostei de perguntas e respostas. Eu ganhava muitos kits, muitas coisas. Quando eu ia em outros ministérios, eu respondia algumas perguntas. Então eu sempre gostei disso. Então aqui é para conhecimentos bíblicos, né? Não é para degredir mais de ninguém, nem ministério nenhum, amém? Isso aqui é para levar a palavra do Senhor, para que as pessoas que vejam esse vídeo, eles sejam edificados, né? Eles recebam a bênção de Deus e sejam edificados. Então é para edificação da igreja, do povo de Deus. Então esse vídeo aqui é para edificação, amém? Isso fica bem claro. Vamos continuar aqui a terceira parte do vídeo, perguntas e respostas bíblicas. Qual rei teve os seus inimigos abençoado pelo mesmo profeta que ele tinha chamado para que o amaldiçoasse? Então essa é a primeira pergunta do terceira parte aqui do vídeo. Qual rei teve os seus inimigos abençoado pelo mesmo profeta que ele tinha chamado para que os amaldiçoasse? Então se você souber, vai lá e responda. Esse é o número 1, né? É a primeira resposta aí. Primeira pergunta, né? A resposta quem vai dar é você lá. Aí eu vou colocar lá no comentário embaixo, colocar número 1. Aí você vai lá e responde essa pergunta aqui, né? Vamos para a segunda pergunta. Qual cavaleiro que, de acordo com a Bíblia, teve o seu pé prensado contra o muro? Qual cavaleiro que, de acordo com a Bíblia, teve o seu pé prensado contra o muro? Qual foi? Aí você vai lá na segunda, no número 2, lá, e responde essa pergunta. Pergunta de número 2, né? Vamos para a terceira pergunta. Onde se lê na Bíblia sobre a conservação da natureza? Tá vendo? Porque na Bíblia fala da natureza, né? Então essa é a terceira pergunta. Falando sobre a natureza, né? Agora que a Bíblia fala até da natureza. Onde se lê na Bíblia sobre a conservação da natureza? Esse é o número 3, né? A resposta de número 3, a pergunta de número 3, vai lá e responde lá. Para te ver que Deus manda nós cuidar até da natureza, né? Então essa é a terceira pergunta, né? Vamos para a quarta pergunta. Na Bíblia, quais os únicos alimentos
que o povo de Israel não comeu durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto. Vou repetir, né? É número 4. Pergunta de número 4. Na Bíblia, quais os alimentos, quais os únicos alimentos que o povo de Israel não comeu durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto? Você sabe? Essa é uma pergunta. É difícil, ao mesmo tempo não é, né? Então vai lá, onde fala isso, e se coloca lá onde fala isso, e qual foi os alimentos que eles não comeram durante 40 anos da sua peregrinação, quando eles saíram do Egito, lá no deserto, né? Sua peregrinação pelo deserto. Então essa é a quarta pergunta. Vamos para a quinta pergunta. Quais as 4 cidades mencionadas na Bíblia que foram destruídas por causa da ira de Deus? Essa é a quinta pergunta, né? A quinta pergunta. É a quinta pergunta. Quais as 4, quatro cidades mencionadas na Bíblia que foram destruídas por causa da ira de Deus? Essa é a quinta pergunta. Qual foi as 4 cidades? Vai lá no número 5 e responde aí. Foi 4 cidades, né? Vamos para a sexta pergunta. Vamos para a sexta pergunta. Quem foi sepultado por Deus em um vale? Essa é fácil. Quem foi sepultado por Deus em um vale? É a sexta pergunta. A número 7, vamos para a número 7. Qual homem citado na Bíblia que era o mais alto no meio do seu povo? Que era famoso por gigantes. Né? Então, qual foi o homem citado na Bíblia que era o mais alto no meio do seu povo e que era formado por gigante? Essa é a sétima pergunta, né? Vai lá e responde no número 7. Vou deixar o comentário embaixo. Vamos para a oitava pergunta. Onde se encontra nas Escrituras Sagradas o nome de um dos estados brasileiros e de sua respectiva capital? Essa é fácil. Onde se encontra nas Escrituras Sagradas o nome de um dos estados brasileiros e de sua respectiva capital? Essa é fácil, irmão. Essa todo crente pentecostal sabe. Pentecostal de verdade mesmo, que conhece a história, sabe? Então, essa é a oitava pergunta, né? Essa é fácil. Não vou nem falar mais. Então vamos para a oitava, né? Vamos para a nona e décima. Que rei reconheceu que Deus fez com ele o mesmo que tinha feito aos seus inimigos? Vou repetir de novo a nona pergunta. Que rei reconheceu que Deus fez com ele o mesmo que ele tinha feito aos seus inimigos? Que rei foi isso? É a nona pergunta, né? Vou repetir. Que rei reconheceu que Deus fez com ele o mesmo que ele tinha feito aos seus inimigos? Vai lá e responde lá. A décima, vamos para a décima e última. Qual rei citado na Bíblia pelo peso? Qual foi o rei citado na Bíblia pelo peso? Qual é o rei que na Bíblia fala o peso dele que ele tinha? Por exemplo, se era 100 kg, 80 kg, 60 kg. Quantos quilos ele tinha, né? Peso, fala em quilo. Então, quantos quilos esse rei tinha? E onde fala na Bíblia o nome dele? E qual parte da Bíblia fala isso? Né? Qual foi o rei citado na Bíblia pelo peso? Né? Que a Bíblia fala o peso que ele tinha.
Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.